Veja bem, meus irmãos, esse vídeo, ele é exclusivamente para os crentes das denominações que estão lá na igreja de Laodiceia e para muitos irmãos que estavam no nosso meio e se rebeliaram contra nós. Esses crentes, principalmente os crentes de Laodiceia, chegaram ao ponto de dizer que nós éramos falso profeta. Eles disseram, o Romilson é um falso profeta que está lançando lá várias profecias lá e não tem nada daquilo não. Macron não é o anticristo, Papa Francisco não é o falso profeta. Ele profetizou lá que o arrebatamento ia acontecer e não aconteceu. Então o que eles fizeram? Eles lançaram vários vídeos me chamando de falso profeta. Então esse vídeo aqui é exclusivamente para esses crentes das denominações. Na época eu falei que calcular a volta do Mashiach e o arrebatamento não tinha nada de errado. Isso não coloca uma pessoa na condição de falso profeta. Só que essas pessoas estão bebendo leite. Eles ainda não entraram na questão do alimento sólido. São tudo meninos na fé. Não sabem nada. Estão numa escuridão total. Por isso que Alcha disse para a igreja de Laodiceia: vocês são cegos, pobres, desgraçados, miseráveis e nu. Vocês dizem, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E Alcha diz para eles: aconselho que compre vestes para se vestir e colírios para ungir os teus olhos a fim de que veja. Todos esses pastores e os crentes de Laodiceia estão cegos espiritualmente. Então esse vídeo aqui eu quero trazer para esses irmãos que nos criticaram e nos chamaram de falso profeta. No início dos vídeos, quando eu comecei a gravar em 2017, eu lancei um vídeo falando sobre o mapa mundial, onde eu mostrei que o mapa mundial ele forma o Apocalipse 12. Lá aparece o Brasil, que é o deserto representado pela mulher. Aparece o dragão vermelho ali, formado ali pela China, Rússia e toda aquela Europa ali. O dragão com a boca aberta, pronto para engolir o menino. Aparece o menino debaixo da boca do dragão. Vou colocar o mapa mundial na tela agora para vocês verem. Dá uma olhada aí, ó. O mapa mundial. Vou colocar aí no mapa primeiro e depois eu vou colocar aí o mapa já desenhado para você entender. Então, o Apocalipse 12, ele está sendo mostrado no mapa mundial. O mapa mundial forma o Apocalipse 12. E em 2017, o que acontece? Em 2017, eu mostrei a águia, que é os Estados Unidos, posando no Brasil. Falei, os Estados Unidos vai vir para o Brasil. E lancei um vídeo também em 2017, mostrando que talvez uma das causas seria uma guerra lá nos Estados Unidos, ou então um daqueles vulcões ali entrando em erupção, principalmente o vulcão Yellowstone. E agora nós estamos vendo isso acontecer, os cientistas já estão alertando. Vou colocar um vídeo aí de um vulcão aí, ele falando aí que esse vulcão pode entrar em erupção agora, em 2022. CLM Notícias informa: cientistas classificam o vulcão americano ativo no Oregon como potencialmente perigoso em 2022. O vulcão ativo perto de Portland, Oregon, é classificado por especialistas como o quarto mais ameaçador de todos os Estados Unidos. O vulcão americano pode entrar em erupção em 2022, em um evento desastroso que pode afetar milhares de residentes e causar milhões de dólares em danos, temem os pesquisadores. O Monte Holt é um vulcão ativo localizado a 80 quilômetros ao sul de Portland, Oregon. É uma das montanhas mais altas dos Estados Unidos. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, classifica-o como o quarto vulcão mais ameaçador dos Estados Unidos, que significa que está sob vigilância. Especialistas alertam que o Monte Holt pode entrar em erupção neste ano de 2022, mas só o tempo dirá quando ocorrerá a próxima erupção, relata o Express. O enxame de terremotos de 45 minutos foi registrado perto do local no início de 2021. Geralmente, um sinal de que algo está por vir. Também é considerado o mais provável dos 5 vulcões a entrar em erupção no Oregon, conforme registrado em um pequeno documentário no canal de Oddworld no YouTube. Então, como vocês viram aí, o cientista falando que em 2022 esse vulcão aí pode explodir. Mas o interessante é que esse vulcão, ele está interligado com o vulcão Yellowstone. O vulcão Yellowstone ali, ele é a central de tudo. E se o vulcão Yellowstone entrar em erupção, os Estados Unidos não tem outra saída a não ser vir para cá, para o Brasil, para a América do Sul aqui. Então é por isso que lá no mapa mundial a águia está com seus pezinhos posando no Brasil. Nós mostramos isso em 2017. Nós, que vocês chamaram de falso profeta, mostrou isso em 2017, mostrando que os Estados Unidos têm que vir para o Brasil. Porque o Brasil
é o lugar onde o Eterno vai preparar para poder alimentar a igreja que não vai subir no primeiro arrebatamento durante 1260 dias. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vou mostrar um outro vídeo aí agora do rapaz falando aí de um investimento lá, não sei se é 10 milhões de dólares, 10 bilhões de dólares, para poder eles fazerem residência aqui no Brasil, para poder ter refúgio aqui no Brasil e na Argentina. Vou colocar um vídeo aí ele mostrando aí que eles estão com medo do Yellowstone explodir. Tudo indica que vai explodir, eles vão ter que vir para cá. Os Estados Unidos vão ter que vir para cá para cumprir o Apocalipse 12. Uma profecia que nós já começamos a mostrar lá em 2017. Vou colocar o vídeo aí agora. Pessoal, dá uma olhada nessa notícia sobre Yellowstone. Existe um projeto, um investimento de 10 bilhões, olha só, durante 10 anos, para serem construídas casas temporárias no Brasil, Austrália e Argentina. Sabe para quê, pessoal? Para que os americanos fujam dos Estados Unidos devido à erupção de Yellowstone. Ou seja, eles sabem e já estão, olha só, investindo 10 bilhões. Você já deve ter ouvido falar que os americanos deveriam fugir para o Brasil em caso de uma erupção de Yellowstone. E para quem está nos acompanhando também, lembra que eu lancei um vídeo falando sobre a Guerra de Gog. E falei que na Guerra de Gog o Eterno iria mandar asteroide de cima para baixo, porque é isso que está escrito na Bíblia, está escrito na Escritura, Ezequiel capítulo 38, versículo 39. Fala que na Guerra de Gog o Eterno vai mandar pedras de cima para baixo. E eu mostrei que o arrebatamento ele pode acontecer junto com a Guerra de Gog. Ou então a Guerra de Gog vem no calcanhar do arrebatamento. Logo depois que acontece o arrebatamento dos vencedores do filho varão, vem a Guerra de Gog. Ou então pode acontecer junto, porque vai acontecer um terremoto. E aí o Eterno vai mandar pedras de cima para baixo em cima da Rússia, Turquia, Irã, aqueles países ali. Eles vão vir contra Israel e o Eterno vai intervir nessa guerra e vai entrar no meio. Só que lá eu mostrei que essas pedras, elas seriam lançadas através do planeta Nibiru. E aí nós mostramos lá que Nibiru estaria passando de frente à Terra com a sua cauda arrastando um monte de detritos de asteroides. E esses asteroides, o Eterno ia usar eles para lançar em cima dos exércitos da Rússia e daqueles países ali para poder destruir eles. Por quê? Porque Nibiru ele é uma tipologia de Satanás. O dragão vermelho que está no Apocalipse 12. Eu ainda estou falando do Apocalipse 12. No livro do Apocalipse 12 fala de uma mulher, de uma criança, que a mulher dá à luz a uma criança, de uma águia e de um dragão vermelho, que arrasta uma terça parte das estrelas dos céus e lança para a terra. No sentido espiritual, esse dragão vermelho é Satanás. E essas estrelas que ele lança para a terra são os seus anjos, uma terça parte dos anjos que caíram com ele. Mas no sentido físico, esse dragão vermelho é o planeta Nibiru, é o planeta vermelho. E ele não é enxergado a olho nu, só com infravermelho que se pode ver ele. Então tudo indica que Nibiru vai estar passando bem na hora do arrebatamento para poder representar Satanás. E aí ele vai estar de frente com a terra. Por que ele tem que estar de frente com a terra? Porque ele representa o dragão que está com a boca aberta, pronta para devorar o menino tão logo ele nasça. Quem que é o menino? O menino é o filho varão, é um grupo de vencedores que na hora que a mulher, que é a igreja que está em toda a terra, der a luz ao filho varão, aos vencedores, a Escritura diz que eles serão arrebatados. Apocalipse 12, versículo 5 fala: a mulher deu a luz a um filho varão, ou seja, a igreja em toda a terra deu a luz a um grupo de vencedores. Apocalipse 12, versículo 11 fala: eles o venceram, mostrando que isso aqui não está se referindo a Yalcha, não, está se referindo a um grupo de vencedores. A igreja em toda a terra vai dar a luz a uma igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia. Vai dar a luz ao filho varão, aos vencedores. E eles vão ser arrebatados. Quando eles estiver sendo arrebatado, o dragão vai se posicionar em frente à mulher, vai estar de frente à terra para tentar devorar a criança tão logo ela nasce. Então o Nibiru, que é uma tipologia de Satanás, vai estar de frente à terra bem na hora que estiver acontecendo esse arrebatamento. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque teve uma vez em que nós mostramos essa possibilidade de Nibiru estar de frente à terra na hora do arrebatamento e não aconteceu. Mas agora tudo está alinhado novamente. Aí as pessoas foram lá e nos chamou de falso profeta, nos criticou porque o arrebatamento não aconteceu. Só que agora, meus irmãos, se tinha evidência em 2017, em 2019, em 2020, em 2021, agora as evidências são muito mais. E nós sempre mostrando, batendo na mesma tecla. O arrebatamento tem que acontecer na primavera e na Páscoa. Então agora eu vou colocar um vídeo aí, agora o rapaz mostrando
a possibilidade de Nibiru estar de frente com a Terra no dia 18 para o dia 19 de abril. E quem está me acompanhando aí está vendo que eu estou mostrando que o arrebatamento tem tudo para acontecer do dia 15 para o dia 16 de abril, que vai ser 15 de Nissan lá em Israel. Quem está acompanhando os vídeos aí lembra que eu sempre mostrei que o arrebatamento tem que acontecer na primavera e na Páscoa, e tudo indica que vai ser no dia 15 de Nissan. 15 de Nissan lá em Israel vai ser agora do dia 15 para o dia 16 de abril. Então eu vou colocar aí agora o rapaz falando sobre Nibiru. Está passando de frente à Terra bem entre ali 18 e 19 de abril. Assista o vídeo aí agora. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E eu estou aqui no Facebook do Gil Browser e ele lançou uma nova estimativa para agora, para o mês de janeiro. Aqui está, pessoal, eu vou coletar aqui essas imagens e vou mostrar a vocês. Segundo ele, pessoal, a internet deve cair agora no final de janeiro, para que informações sobre o Nibiru não sejam propagadas. E aqui está, pessoal, a estimativa de hoje. Aqui no dia 1 de janeiro de 2022, o Nibiru se encontra aqui, saindo do cinturão de asteroides, que fica entre Júpiter e Marte. Infelizmente, pessoal, não estou acreditando que Nibiru esteja realmente aqui, porque se ele estivesse realmente aí, eu acho que ele já seria visível a olho nu, coisa que não está acontecendo até o presente momento. Na estimativa verdadeira, que é a que eu acredito, o Nibiru está aqui ainda, se aproximando lentamente da linha orbital de Júpiter. E aqui nessa estimativa aqui, ela vai terminar no dia 19 a 20 de abril de 2022 e não terá nenhuma interrupção daqui para lá. E prestando bem atenção direitinho aqui, pessoal, vemos que o Nibiru vai chegar na linha orbital da Terra pela primeira vez agora, já no próximo mês, dia 1 de fevereiro de 2022. Será? Ele compartilhou outras imagens aqui, vamos ver. Nessa imagem aqui, pessoal, vemos que o lado que vai ficar na total escuridão vai ser o lado de Jerusalém, como vocês podem ver aqui. E o lado que vai sofrer com a maior chuva de detritos espaciais vai ser esse lado daqui, o nosso lado. Aqui está o lado do Brasil e dos Estados Unidos. Ou seja, se isso realmente for verdade, estamos ferrados, literalmente. Nessa imagem aqui, pessoal, ele mostra para onde olhar. Segundo ele, ele está entre Sagitários e Capricórnio, atualmente não visível a olho nu. E nessa imagem aqui, pessoal, ele mostra a base bíblica, porque o Nibiru realmente vai chegar agora entre 19 a 20 de abril de 2022. Porque a Lua vai estar aqui, nos pés da constelação de Virgem. E o leão, simbolizando a coroa, vai estar em cima da cabeça da Virgem. Tudo isso vai acontecer em Jerusalém, agora em abril de 2022. Então agora que você viu o vídeo aí de Nibiru, eu também falei sobre uma outra profecia, sobre Emmanuel Macron, onde eu mostrei que Emmanuel Macron tinha 99,99% chance de ser o anticristo, o antimachia. Então, olha aqui quem que provavelmente é o homem. Olha o nome dele aqui para você entender com clareza, ó. Quem é Emmanuel Macron? Ex-ministro que se candidatou à presidência da França. O título Emmanuel, o nome Emmanuel, significa o quê? Deus conosco. Por quê? Porque no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26 e 27, fala que ele vai fazer um acordo de paz entre Israel e os palestinos. E aí eu mostrei vídeos lá onde Emmanuel Macron já estava se posicionando para poder fazer esse acordo de paz entre Israel e os palestinos. Por quê? Porque tudo mostra que ele é a besta que sobe do mar. Ele é o anticristo, filho da perdição. Eu fui o primeiro a mostrar esse homem desde 2017, quando ele era apenas candidato a presidente da França. Nenhum pastor de denominação, nenhum líder se atreveu a se posicionar e mostrar para a igreja o filho da perdição sobre a terra. Nenhum deles. E nem o falso profeta, que tudo indica que é o Papa Francisco. Mas eu fui o primeiro a me posicionar para mostrar isso para os crentes, para mostrar isso para os irmãos. E aí o que acontece? Eu falei, ele é príncipe de Andorra, porque o anticristo tem que ser um príncipe. O livro de Daniel falou, príncipe que há de vir. Então Emmanuel Macron é príncipe de Andorra, seu nome é Emmanuel, Deus conosco. Macron significa grande marca. Todas as credenciais se voltam para ele ser o anticristo, para ele ser o filho da perdição. Quem não assistiu os vídeos, volta lá e assiste que você vai ver nós mostrando todas as evidências apontam que Emmanuel Macron é o anticristo, filho da perdição. E ele tem que fazer um acordo de paz com Israel. Nós mostramos isso desde 2017. Agora, em 2022,
os rabinos voltaram lá, os ministros lá de Israel, lá da tecnologia, dos armamentos lá, já estão pedindo para Emmanuel Macron acionar essa questão aí do acordo de paz. Vou colocar aí um pedacinho vou colocar um pedacinho, vou colocar a página aí, ó, a revista aí, ó. Veja a revista aí, mostrando que Emmanuel Macron já está posicionado e eles já estão pedindo ele para ir lá fazer o acordo de paz entre Israel e os palestinos. E agora ele está numa posição privilegiada. Ele está na posição privilegiada. Por quê, Romero? Porque eu mostrei lá atrás que Emmanuel Macron ele iria criar um exército com 10 países. E esses 10 países iriam dar o poder para ele governar durante os últimos 3 anos e meio da tribulação. Isso está no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 em diante. Fala que os 10 reis, os 10 países, vão dar o poder para a besta governar durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Macron já levantou um exército já de 10 países para poder formar esse exército. Levantou 10 países para poder formar esse exército. E nós mostramos que ele iria carregar a Europa nas costas. Eu lancei um vídeo aí atrás aí, onde eu falei da mitologia grega, onde tem Europa e Zeus. E lá nessa mitologia, vou colocar um pedacinho aí para vocês verem. Lá nessa mitologia lá, fala que a besta carregou a Europa nas costas. A besta ela carregou a Europa nas costas. E o próprio Emmanuel Macron tem vídeo dele aí, ele falando que a besta dos eventos chegou. Essa geração precisa entender que a besta dos eventos chegou. Ele está se afirmando que ele é a própria besta que está na Terra. Então vou colocar um pedacinho do vídeo aí, mostrando aí a besta carregando a Europa nas costas. Zeus, na mitologia grega, ele tinha uma amante. Ela chamava Europa. Presta atenção agora, irmãos. Presta atenção agora na revelação do Eterno. A amante de Zeus chamava-se Europa. Quem é que está afirmando ser Zeus? Quem é que está afirmando ser o deus Júpiter lá na França hoje? Não é Emmanuel Macron? Zeus tinha uma auxiliadora na Grécia. Esse ídolo Zeus, ele tinha uma auxiliadora, Europa. Essa era a sua amante, Europa. Quem é a auxiliadora de Macron hoje? A Europa. Macron se tornou o líder da Europa. A Europa vai dar o poder para Macron governar durante 7 anos da tribulação. Como vocês puderam ver, então essa profecia da besta carregando a Europa nas costas está se cumprindo agora. Por quê? Porque agora em 2022, Emmanuel Macron se tornou líder de toda a Europa. Ele se tornou líder de toda a Europa. Então tudo aquilo que os líderes das denominações aí criticaram e nos chamaram de falso profeta, está se cumprindo agora diante dos olhos de todos. E eles vão cair do cavalo quando eles viram o arrebatamento acontecer, o arrebatamento da igreja de Filadélfia, e eles veem que eles ficaram para trás e não subiu nesse arrebatamento. Por quê? Porque foram rebeldes à mensagem do Eterno para essa era. Eles foram rebeldes, se rebeliaram, estão cegos atrás dos seus próprios interesses nas denominações, nas suas Babilônias, que não querem ver a verdade do Eterno sendo dita nessa era. Então, eles nos chamaram de falso profeta e agora o Eterno está fazendo todas essas profecias se cumprir diante dos olhos deles, mas eles só vão enxergar isso na hora que o arrebatamento acontecer. E eu também, em vários vídeos, mostrei que para o anticristo chegar no poder, tinha que haver uma crise mundial no mundo inteiro. Tinha que haver uma crise mundial no mundo inteiro. Eu falei sobre quando Napoleão, que é uma tipologia do anticristo, subiu ao poder. Antes dele subir no poder, teve uma crise mundial. Vou colocar o vídeo aí para você ver. E também, depois que Adolf Hitler chegou no poder, teve que haver uma crise mundial. Assista o vídeo aí para vocês verem falando sobre Adolf Hitler e Napoleão. Que quando eles chegaram no poder, porque os dois são uma tipologia exata do anticristo. Quando eles foram para chegar no poder, teve que haver uma crise. Depois de chegar no poder. Agora a crise está aí. O vírus criou essa crise. Esse vírus maligno aí criou essa crise mundial aí. Então o anticristo está para subir no poder. Vou colocar o vídeo e assista aí. Depois que ocorrer o arrebatamento, vai acontecer o quê, Robert? Vai vir uma crise violenta, mais violenta ainda. Uma crise mundial. Vai vir um cataclisma grande sobre a Terra. Uma crise mundial mais do que já está acontecendo. Para quê, Robert? Para surgir o anticristo. Por quê? Porque depois de uma crise mundial, o anticristo chega no poder. Sempre foi assim. Adolf Hitler subiu ao poder depois de uma crise mundial. Napoleão Bonaparte
subiu ao poder depois de uma crise mundial. E depois da crise mundial, então, quem é esse homem? É Emmanuel Macron. Então, meus irmãos, todo o cenário está pronto. A besta dos eventos já está para se revelar. O anticristo, o antimachia, já está para poder se revelar a toda a terra. Porém, antes dele se revelar, a igreja fiel tem que ser tirada. Por isso que no livro de Tessalonicenses fala que primeiro tem que vir o afastamento. A tradução correta é essa. Não é a apostasia. Se tivesse escrito apostasia com relação à fé, lá estaria escrito assim, ó. Antes da besta se manifestar, vai vir a apostasia da fé. Não. Lá está escrito, vai vir o afastamento. O que é o afastamento ali? O arrebatamento. Aí diz assim, na hora que aquele que agora o detém for tirado, ou seja, for arrebatado, então será revelado o filho da perdição. O anticristo, o antimachia, ele tem que ser revelado. Mas para ele ser revelado, tem que ser tirado aquele que agora o detém. Quem é esse, meu Deus? O filho varão, que está cheio do Espírito do Eterno. O sal da terra, que está segurando aqui para que a terra não venha se perder totalmente. Sal é para não deixar a carne apodrecer. Os vencedores, a igreja de Filadélfia, o sal da terra ainda está em cima da terra. Na hora que ela tirar, isso aqui vai virar uma carniça só, porque o anticristo vai dominar o mundo inteiro e vai querer subjugar todas as pessoas ao seu domínio, ao domínio de Satanás. Então o filho varão tem que ser tirado. Mas para ele ser tirado, o Eterno tem que revelar quando é que isso vai acontecer. E o Eterno mostrou para nós que tudo leva a crer que vai ser agora, no dia 16 de abril. Tudo aponta para o dia 16 de abril. Não estamos afirmando 100%, mas tudo está apontando para o dia 16 de abril, que vai ser na primavera de Israel e vai ser Páscoa. Vai ser na Páscoa de Israel. Porque tudo aconteceu na Páscoa, como eu falei em vários vídeos meus aí. Israel ganhou a libertação do Egito na Páscoa, no dia 15 de Nissan. Entrou na terra da promessa no dia 15 de Nissan. As 70 semanas de Daniel iniciavam no dia 15 e terminavam no dia 15. Iniciava no dia 15 e terminava no dia 15. Tudo indica que dia 15 de Nissan agora vai iniciar a última semana de Daniel, a semana de número 70. Quem não assistiu os vídeos, assista lá para poder entender. Então tudo indica que o arrebatamento vai acontecer nessa Páscoa agora, está apontando para isso. Porque Israel vai completar 74 anos em maio. E a igreja, eu creio que a igreja não vai ver Israel completar os seus 74 anos. E os irmãos lembram de um sonho de uma criancinha aí, que eu já usei o vídeo várias vezes aí, onde ela fala que passou o carnaval, chegou a Páscoa, a terra tremeu e ela estava no colégio, e aí ela escutou o toque da trombeta, e Alcha chamou ela para cima, ela sentiu alegria e ele chamou ela para cima, mostrando o arrebatamento. Vou colocar o vídeo aí para vocês verem. Ô, Márcia, Conta eu sonhei rápido. um sonho Vai, conta. que eu tava na escola e terminou tudo o carnaval. Aí era Páscoa. Aí, sabe, a escola tremeu. E eu vi Jesus. E eu vi o chofé tocar assim, ó. Param, 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 param. E eu fiquei toda alegre. Mas a escola tremeu muito rápido. E eu segurei nas barras. A escola estava prestes a quebrar, Mas ele estava onde, Jesus? perto das nuvens. E foi. Foi. Aí ele fazia o quê? Hã? Ele fazia: venham, venham pro céu. E foi, meu amor. Foi. Então agora que vocês viram o vídeo da criancinha aí, falando aí sobre o arrebatamento na Páscoa, eu quero colocar também um vídeo de um senhor aí que disse que estava dançando com a noiva, toda vestida de branco, e de repente a noiva falou para ele que a criança iria nascer na Páscoa. A noiva que ele estava dançando com ela, ele fala que ela estava grávida, e ela estava toda vestida de branco, e ela era linda. Só que de repente a dança parou, e ela olhou para ele e falou: essa criança aqui vai nascer na Páscoa. Isso aqui é o filho varão. Né? E eu estava a dançar com uma mulher, mas não era danças modernas de hoje. Eu só ouvia instrumental, ela só ouvia o instrumental, e eu e ela dançávamos
aquelas músicas, aquele instrumental antigo, lembra daqueles tempos lá da corte, né? Quando as pessoas faziam aquela festa, aquelas danças de salão, ficavam aqueles casais, né? Aquele monte de casal assim, que fazia uma roda no salão, o salão tinha que ser muito grande, e eles ficavam a dançar ali. Era assim que eu dançava com ela, mas só que no meu sonho eu só via ela, só ela que eu via, e era ela, só via ela e eu, éramos só nós dois. É como se tivesse muita gente ali dançando também, mas eu só via nós dois naquele lugar, e eu não via paredes, não via coisas, eu sabia, era como se fosse um salão. E os nossos trajes também eram trajes daquela época, do tempo das cortes, como se nós estivéssemos vestidos com trajes reais. Eu me lembro da minha camisa era branca, ela tinha uns babados aqui assim, e descia na frente dos botões e descia até embaixo. E a calça, eu não me lembro direito, não guardei, não memorizei a calça, talvez não fosse necessário, mas eu estava com uma calça, mas a camisa eu percebi bem que era uma camisa assim. E ela estava com um vestido muito bonito, um vestido também de época, um vestido daquelas épocas, um vestido muito grande, muito comprido, rodado, um vestido muito bonito e branco. E eu reparei que ela não tinha joias no corpo, e ela não tinha maquiagem alguma. Ela estava simplesmente com o cabelo solto e dançava comigo. Sabe aquelas danças que os homens seguravam assim a mão da mulher, né? Ficavam segurando a mão da mulher e eles ficavam dançando? Era assim que eu dançava com ela, né? Eu ouvia de longe, não é nítido o som, né? Mas eu via de longe um instrumental, porque eu estava muito focado nela, na dança que nós estávamos a realizar ali, e eu estava muito feliz, eu sorria muito, eu estava muito feliz. E aquela mulher, ela estava grávida, e de repente ela falava para mim uma coisa, a única coisa que foi dito nesse sonho foi ela me falar essas palavras. Ela disse para mim, irmãos, então pensem no que eu vou lhes dizer, né? Ela disse para mim, o bebê vai nascer na Páscoa. E aí o meu sonho acabou. Meu sonho foi até aí. Então, amados, tirem suas conclusões. É o filho varão do livro de Apocalipse 12. Ele tem que nascer na Páscoa. Ele tem que nascer no dia do Cordeiro. Por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala: eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Ou seja, o filho varão vai nascer no dia do Cordeiro, vai nascer na Páscoa. Vai nascer no dia 15 de Nissan. É isso que o livro de Apocalipse está nos mostrando, Apocalipse 12. Ele tem que nascer na Páscoa no dia 15 de Nissan. É por isso que o livro de Apocalipse 12 fala assim: foi visto um sinal no céu, uma mulher dando a luz a um menino. Coloca o programa estelar agora mostrando a lua cheia, saindo dentro da constelação de Virgem, passando entre meio as pernas da constelação de Virgem, bem no dia 15 de Nissan. Mostra a página aí para os irmãos verem do lado aí, ó. Olha aí essa página aí, irmãos, ó. Isso aí vai estar acontecendo agora dia 15 de Nissan, que é 16 de abril. Lá na constelação de Virgem, a mulher vai estar dando à luz a lua cheia. Eu já mostrei que a lua cheia, ela representa o filho varão. Ela representa a igreja fiel. A igreja que vai estar toda gloriosa, cheia da luz do Mashiach. Eu mostrei que o sol não tem luz própria. Aliás, a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. No livro de Malaquias diz que Yahshua é o sol da justiça. Então a lua cheia, nascendo na constelação de Virgem, é a igreja fiel, cheia da luz do Mashiach, pronto para subir. É a igreja gloriosa, que vai ser arrebatada. Então ela vai ser arrebatada quando, Luiz? Na lua cheia. Onde está isso, Luiz? No livro de Salmos. Salmos fala assim, ó, quem é essa que vem subindo? Aliás, Cantares fala assim, quem é essa que vem subindo com uma lua cheia? Cantares 6, versículo 10. E no livro de Salmos também diz assim, toque a trombeta no dia da lua cheia. Então a trombeta é para ser tocada na lua cheia. Ela está escrito, deixa, toque a trombeta na lua cheia. Então tudo nos mostra que o arrebatamento vai acontecer nessa Páscoa, na lua cheia, no primeiro dia da Páscoa, porque a Páscoa inicia-se com a lua cheia. A Páscoa inicia com a lua cheia, no dia 15 de Nissan. Quando aconteceu a lua cheia lá no Egito, lá, Moisés saiu com aquele povo no meio do deserto, com a lua clareando eles ali. Eles saíram na lua cheia. Então a lua cheia representa a igreja fiel que vai ser arrebatada. E tudo indica que vai ser agora, no dia 15 de Nissan. Vai ser dia 16 de abril aqui para nós. Então aqueles que nos chamaram de falsos profetas, que nos criticaram, fica agora com a sua barba de molho aí, porque todas as profecias agora se alinharam novamente.
Todos que nos criticaram, que nos perseguiram, coloca a sua barba de molho aí agora. E se o arrebatamento acontecer, não desanima não, porque o Eterno ainda vai dar mais uma chance para todos que ficarem nessa terra. É só você não receber a marca da besta, que vai ter um outro arrebatamento que vai acontecer no final da tribulação. São 2 arrebatamentos. Não é um arrebatamento como pregam os pastores, não. São 2 arrebatamentos. São 2 colheitas. A colheita da cevada e a colheita do trigo. A colheita da cevada ela acontece antes, antes da tribulação. Por quê? Porque a casca da cevada é mais mole. Só de jogar para cima, ela jogar para cima, na hora que você está jogando ela para cima, a casca solta com o vento. O vento ali representa o Espírito do Eterno, que vai tirar essa casquinha que está em nós ainda, essa casquinha grossa. O Eterno está muito próximo